E aí, meus príncipes, hoje eu tô aqui pra relembrar um SCP bem enigmático, que é o 055. Tem vídeo dele aqui no canal, mas é claro que eu vou resumir ele pra vocês. Ele é conhecido como aquilo que não pode ser lembrado. Ele é uma anomalia diferente de qualquer coisa na Fundação SCP. Essa coisa foi colocada na classe Euclídeo, ou seja, é algo imprevisível, mas até que dá pra conter com uma certa facilidade, desde que todos os protocolos de contenção sejam cumpridos. A própria Fundação até hoje não soube como descrever o SCP, e descrevem o mesmo como um objeto cuja aparência, do que é feito e para que serve não pode ser lembrados ou descritos por qualquer pessoa que tenha visto ele. Ou seja, quando uma pessoa tenta pensar ou falar sobre o SCP-055, a informação desaparece da sua memória quase instantaneamente. Essas mesmas pessoas que entraram em contato com essa coisa frequentemente disseram que sentiram uma sensação de desconforto, mas que não conseguem lembrar dessas informações específicas sobre suas características. Isso faz com que o SCP seja extremamente difícil de estudar e conter. Durante os experimentos que fizeram ou tentaram fazer com ele, qualquer informação que eles tentaram descrever depois dos experimentos acabaram sendo informações incompletas e confusas. A equipe da Fundação tem dificuldades até em descrever coisas que seriam consideradas bem básicas, mas que por causa do seu efeito de causar um apagão de todas as informações na mente das pessoas, isso se torna quase que impossível, já que eles não conseguem nem se lembrar do que ele é e nem da sua aparência. Para uma coisa que eles nem sabem o que é e não tem noção clara do que ele realmente pode fazer, vocês pensariam que ele estaria numa cela super tecnológica e essas paradas, mas não, ele está mantido numa câmara de contenção padrão. Mas para dar uma equilibrada nesse talvez vacilo da Fundação de não ter colocado numa cela mais segura, a cela dele tem um acesso extremamente limitado e controlado, para evitar que muitos funcionários tenham contato com ele no mesmo tempo. E se isso acontecesse, poderia causar uma confusão daquelas, e a perda de muitas informações que eles nem têm. Todos os documentos sobre o 055 é escrito de uma forma que eles não incluem detalhes sobre a natureza dele ou as suas características específicas. E sejamos sinceros, mesmo que eles tentassem fazer isso, não daria certo, porque seria inútil lutar contra o efeito amnésico dessa coisa. No fim, ninguém que teve contato com o SCP tem uma informação clara sobre ele, e isso levanta questões sobre a natureza da sua própria memória, do conhecimento e da percepção humana. A incapacidade de lembrar ou descrever o objeto sugere que ele pode representar aspectos da realidade que estão além da compreensão humana. Isso causa várias discussões sobre os limites da ciência e da lógica, bem como a natureza da existência e até onde nossa mente é capaz de captar as coisas. E pelo menos para mim, esses conceitos dele tornam esse SCP algo fascinante e perturbador de ser estudado. E claro que fãs da Fundação não aceitam simplesmente não entender ou não saber de algo. Eles criam teorias até o talo e até mesmo absurdas, e eu separei algumas delas aqui para vocês. Uma teoria interessante sobre o 055 sugere que ele pode ser uma representação de um conceito metafísico, como por exemplo, a própria ideia da inexistência ou o próprio vazio. Essa teoria diz que o SCP não é apenas um objeto físico, mas sim uma manifestação que desafia a compreensão humana e a percepção da realidade. O SCP também poderia ser o inconsciente coletivo, onde ele seria uma entidade que se alimenta da incapacidade humana de compreender certas realidades ou verdades profundas. A sua natureza representa como os seres humanos tendem a ignorar ou esquecer informações que não se encaixam nas suas crenças ou nas suas próprias percepções. O SCP também poderia ser um mecanismo de defesa do nosso próprio psicológico, onde a mente humana, ao se deparar com algo que desafia a lógica ou a realidade, automaticamente apaga essa informação para proteger-se de um colapso cognitivo. Também poderia ser um paradoxo. A ideia dele ser um paradoxo de si mesmo poderia ser vista como uma crítica ao conhecimento e à busca incessante da humanidade por respostas. Ao tentar entender o 055, a Fundação poderia estar lidando com as limitações da própria ciência e da razão. Isso também levanta questões sobre o que realmente sabemos e como a memória e a percepção moldam a nossa realidade. O SCP, nesse caso, é um símbolo da fragilidade do conhecimento humano. E é a mais clichê de todas, mas
mas mesmo assim tá valendo. É a possibilidade que essa coisa seja um objeto de outra dimensão, ou uma entidade que não segue as mesmas regras que a nossa, fazendo com que seja impossível descrever ele ou lembrar dele de maneira lógica.